Olá, bem-vinda, nutricionista que está aqui com o Nutrindo das Nutris, Cláudia e Karine. Seja muito bem-vinda a este projeto que é para influenciar, né, Karine? Influenciar Exatamente. Positivamente outras nutricionistas. Influenciar e inspirar um pouco, né? Exatamente. Que eu acho que isso que a gente quer levar, uma inspiração, uma positividade no caminho que você esteja seguindo na área da nutrição. E esse é o episódio 001. Exatamente. Então, de um projeto que tem muitas coisas ainda à frente, que a gente não vai abrir tudo agora, a ideia, mas que começa pelo começo de duas nutricionistas que se encontraram em algum momento da carreira para poder compartilhar o que a gente já guardou, o que a gente já compartilhou com outras pessoas, mas para poder fazer isso justamente, mas de forma ainda maior, que é nesse alcance, né? Que é por vídeo, que é por... Dá uma som. voz, né? Dá pouco uma maior. voz. Porque muito que a gente conversa é que nós nutricionistas às vezes ficamos na nossa caixinha. Então, dar essa voz, acredito que é bem importante para que nós se conectamos e se unimos como profissionais também, né? E a gente estava conversando antes aqui do nosso tempo de formada. A ideia é que esse episódio inicial não seja de apresentação. A gente já quer começar a falar sobre conteúdo que importa hoje, que a gente vai falar sobre esses caminhos mesmos da profissão, né? Saber por onde começar, porque é tanta opção. Mas em resumo do resumo do resumo, eu sou nutricionista, com algumas formações, mas hoje a minha especialidade é o marketing na área da nutrição. Eu tenho mestrado em ciências médicas, mas a minha paixão é o marketing e tudo que envolve ele. Tenho 11 anos de formada, né? Este ano vou fazer 12 anos de formada, então estar nesse projeto contigo, Karine, é muito especial. E eu acho que vamos deixar mais para frente para a gente se apresentar. Eu acho que com um pouco mais de intensidade e criando esse vínculo com vocês também. Digo mesmo, estar ao lado de uma profissional que eu admiro, porque essa é eu tenho uma grande admiração por ti, e a gente conduzindo esse projeto juntas é muito especial, então espero que seja proveitoso para todos que estejam nos assistindo e para nós também. Vai ser sim, muito obrigada. A admiração é idem também da minha parte, mas a gente pensou nesse primeiro episódio para que ele seja uma direção muito para quem... Eu acho que não tem nem o nutricionista, quando eu penso assim, ele não tem nem como pensar, ele é recém-formado, ou ele... Porque ele pode estar não se encontrando em qualquer época da vida. Pode ser no início da profissão, desde ali o último semestre, mas pode ser aquele profissional que já está há mais tempo no mercado também, e aí Exatamente. se perde, né? Ele se perde ou ele está voltando. Eu falo muito isso para o meu público em específico, para mães que pararam pela maternidade, tiveram que fazer isso, não tiveram uma rede de apoio para continuar, ou foram para uma outra área de trabalho. Essa é uma realidade muito grande, né? Até profissionais que estão com uma área completamente diferente amadurecem e se descobrem no meio do caminho, né? E se pegam por onde começar. Então a gente quis trazer justamente isso. Porque, como a gente falou anteriormente, nutricionista muitas vezes vive no mundo sozinha, e eu acredito que essa dúvida se gera porque é uma profissão muito ampla, e cada vez mais a nutrição está criando braços, nichos, crescendo, e isso pode gerar uma confusão na nossa cabeça. Mas agora, tu falou algo que foi bem interessante, assim, que a gente se perde muitas vezes nós, até se colocando nesse lugar. Eu acho que eu me senti assim, com certeza, assim, e quem já ouviu em algum momento as nutris que já me acompanhavam antes, assim, que ouviram, vão ter que ouvir, sinto muito, vão ter que ouvir de novo a minha história brevemente agora, mas que se conecta com isso, que é sobre eu me sentir também perdida depois de formada, porque na minha cabecinha lá atrás, eu acreditava que eu ia fazer a faculdade, ia fazer o mestrado, porque eu, né, tinha aquele desejo de ser professora, então eu ia fazer a faculdade, o mestrado e vou sair dando aula já, contratada por uma universidade, uma faculdade. E a gente sabe que não é assim. Hoje parece engraçado eu falar dessa forma, mas não, lá atrás eu tinha essa inocência, de certa forma, desconhecimento
em achar que fosse fácil. Então eu me frustrei, sim. E eu tive que dar não só vários passos atrás, porque eu precisava viver a profissão para que de fato depois eu pudesse ter conteúdo suficiente e vivência para poder dar uma aula robusta, uma aula legal, uma aula que faça diferença, né, em quem tá e até escolher o caminho que se quer seguir, né? E isso que tu traz é muito parecido comigo. Eu lembro quando eu saí formada, eu saí nova, né? E a gente sai com gás, querer trabalhar. E foi bom, e eu abri um pouco o meu leque de trabalho. Então, eu fazia de tudo um pouco. E esse tudo um pouco, para mim, foi muito importante, porque eu aprendi a me conhecer. Então, o que eu queria, onde eu era, de fato, uma boa profissional, onde eu tinha uma empatia com aquele paciente que eu estava atendendo. E isso foi importante. E a gente até conversou um pouco antes sobre os nichos, né? Sim, sim. Então, às vezes, a gente sai com a cabeça um pouco fechada, escolhendo um lado só, mas a gente às vezes também abrir o leque, mesmo que pareça uma confusão no início, fazendo coisas muito diferentes uma da outra, faz sentido para lá na frente a gente saber que a gente escolheu aquilo porque a gente gosta mais, né? Porque isso faz sentido para nós como pessoa e profissional, né? E isso vem tanto claro do estágio, que eu acho que é o momento de se testar, mas muitas não têm a oportunidade também de se testar tanto assim nos estágios, porque vai depender da estrutura da sua universidade, faculdade. Algumas são que focam mais em pesquisa, outras focam mais na alimentação coletiva, outras bem hospitalar. Eu acho que foi o teu caso, né? Na minha universidade, a nutrição era mais focada, todo o currículo era uma nutrição mais clínica. Então, eu tinha esse mesmo desejo de ser professora. Então, quando eu saí dali, eu percebi que era totalmente diferente. Eu não estava tão preparada, porque era uma base que eu não tive. E eu acho que a graduação faz isso. Muito recorte, né? Recortes da nutrição, mas ele não te prepara de fato para a carreira, né? Como conduzir isso lá na frente, na área que tu vai seguir. Mas daí tem um outro lado. Eu acho que sim, que é uma reformulação do ambiente acadêmico, quanto currículo, quanto ementa para os alunos terem uma melhor formação, mas ao mesmo tempo a gente tem essa visão hoje. Porque a gente já está há muito tempo formada, então eu acho que é papel da universidade também dar aquela base de conhecimento, e outras coisas é papel da vivência. Exatamente. Então eu não sei até que ponto é só culpa não é, porque às vezes a gente entra nesse discurso de dizer que a graduação não foi suficiente, mas porque a gente também avançou tanto, e que bom que a gente avançou em conhecimento para procurar um pós, para procurar um curso mais avançado e querer mais. Exatamente. Eu acho que é isso, a universidade prepara também como um ser humano ali, né? É uma base. E aí a gente tem, às vezes, esse discurso, então, pelo menos é uma opinião minha, assim, quanto a essa importância também de entender, tá, mas até onde vai a universidade, a faculdade na vida do ser humano, então... E é por isso que a gente isso, é uma base, né? A graduação a gente não pode parar depois de estudar, de se especializar, de escutar um podcast, né? De estar aqui, porque isso tudo vai ampliando a nossa mente, vai saber na prática o que faz sentido, o que não faz. A gente aprende a selecionar e escolher o caminho que a gente quer seguir de fato, né? Quando a gente pensa em caminhos, assim, até por parte da minha experiência, assim, eu acho que é legal a gente falar um pouco do que a gente fez, porque quando eu estava lá atrás, que eu achava que tinha essa linha, eu considerava assim, eu acredito que hoje quem está se formando talvez não tenha essa mentalidade, que já está mais bem informada quanto a isso, e também é muito individual, né, o quanto a gente coloca de expectativa, com o que a gente quer, assim, como um profissional. Então... Fui também atuar em UAN, um pouco, né? Não muito, mas conheci bem, e fui para algumas áreas para me entender, mas algumas certezas eu tinha. Por exemplo, na época, a certeza que eu tinha era que eu não queria atender, por exemplo, criança, adolescente, que eu não tinha essa habilidade. Isso é algo meu, assim, que isso eu já tinha definido. Não, esse público eu não tenho uma habilidade para construir, né? Então, eu acho que mais isso que me
eu não chamava de habilidade lá atrás, né? Eu ficava pensando assim, tá, eu vou indo aonde me realiza, mas ao mesmo tempo eu também não posso só inicialmente me pensar nisso. Eu tenho que aproveitar as oportunidades, o que vier eu vou fazendo, né? Por ser um mercado com muitas profissionais também, né? E sabe, Cláudia, com isso que tu tá trazendo, eu fico pensando que hoje em dia muitas nutris têm uma questão, acho que da pressa de escolher algo. Porque a gente não vive, às vezes, o momento, né? A gente já tem que ser especialista em algo. Às vezes a gente só tá começando, experimentando. Porque o que tu traz, eu também tinha as minhas certezas, né? Mas eu fui, ao longo desse tempo, esse ano a gente estava falando, vou fazer 10 anos de formada. Eu fui entendendo a minha escolha lá no início. Quando eu saí, eu queria muito o consultório, mas eu ia fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Eu busquei até a especialização numa área hospitalar e atendimento em UTI de crianças, né? Porque eu me identificava com o público materno-infantil. Mas esse materno-infantil, hoje, com o meu tempo, eu fui entender que a minha conexão era com as mulheres, né? Que eu gostava de atender as mulheres de fato. E aí as histórias dessas mulheres, hoje bem relacionado à estética dessas mulheres também. Mas no início eu não tinha essa cabeça, eu não entendia essa escolha, né? Mas isso só com a vivência, com essa prática que eu fui, esse leque que eu deixei aberto de me experimentar em outras áreas, né? Que eu acho que é importante. E a gente não ter pressa também da escolha, curtir o processo. Eu acho que isso que tu falou ali da pressa. Tô anotando aqui, porque isso aqui tem outra coisa que eu quero falar depois, mas com relação também, é que lá atrás, quando tu teve essa escolha, o quanto a nutrição também evoluiu, até com o que é considerado a área de atuação e por onde eu posso ir. E quando tu falou, assim, com essa questão dos cursos ali, de escolher uma área de atuação, ou eu preciso me especializar. Eu não vejo tanto pelo ponto de... Eu acho muito importante a especialização. Eu acho que hoje não existe o nutricionista sem uma especialização. Isso eu acho um ponto. Então, hoje a gente tem opções de cursos, por exemplo, uma nutrição clínica que ela vai aprofundar. E para aquele profissional que não está ainda bem estabelecido, eu sei que eu não quero, por exemplo, alimentação coletiva, eu sei que eu não quero... então eu vou me direcionar, né? Eu acho que é mais isso, a importância, eu acho que é importante ter, mas eu acho que tá se referindo também ao nicho, até numa questão de rede social. Eu acho que a gente pode falar em outro momento, né? A gente vai ter outros momentos para falar de posicionamento também, então, mas eu acho que é muito sobre isso, assim, né? Então... que é um âmbito diferente, né, a rede social, e é uma realidade hoje, nós nutricionistas, né? não tem como não ter a presença, né? Dessa. E por que tu acha que ocorre essa frustração profissional de muitas das profissionais? Acho que pelo esse olhar de escolher com pressa, por que tu acha? Ou a nossa profissão, às vezes a gente não tem... o mercado de trabalho tá um pouco difícil, a gente quer mirar mas não consegue aquela vaga. Eu acho que são várias coisas, né? Primeiro, a gente tem possibilidades hoje muito maiores, aceitas e definidas, né, pré-definidas pelo Conselho Federal de Nutricionistas, então, que tem 34 possibilidades hoje de especialização. E quando a gente tem muita opção, a gente também fica em dúvida. Quando é coisa do ser humano, né? Quando eu tenho pouca opção, porque não tem mais. Mas daí quando eu tenho um mundo de opções, eu não sei para onde ir. E também como o mercado aceita isso. Né, da aceitação, porque tem áreas que são bem consideradas, já consolidadas, aliás, né? Não consideradas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que são várias coisas. E outro ponto, a dificuldade hoje, aí é uma opinião forte que eu tenho, que é com relação à comparação. E isso a gente fala sempre, né, Karine? Verdade. Comparação o tempo todo. E aí volto para a rede social. Verdade. Isso é verdade. E nós, com o nosso tempo de formada, eu vejo isso muito na prática, como que era. Eu lembro que quando eu me formei, estava iniciando as redes sociais, né? E não tinha tanto essa comparação como existia. Então,
eu não sei se também uma parte de uma segurança do meu caminho foi também disso, né? Porque eu vivi um início um pouco diferente, que talvez eu estivesse me formando agora, eu não sei como é que seria, né? Uhum. E para onde que eu quero ir também, né? Então eu acho que esse é um ponto, essa E eu acho que até um comparação. ponto de levantar uma questão, assim, para você que está nos acompanhando agora, se você está começando, como é esse penso, assim, eu acho que é muito rico de até comentar aqui, colocar a sua opinião, para dizer qual foi o momento de escolha, o que levou a escolher, se já foi uma questão interna mesmo, ou foi algo que foi direcionado por alguém, por um profissional, até Exato. mesmo dentro da universidade, né? Então, esse escolher demais, eu até anotei aqui, né? Essa questão, assim, desse erro de ficar querendo escolher rápido demais, que foi o que tu falou, assim, muito numa ansiedade de eu preciso, mas ao mesmo tempo nem olhar para suas habilidades, Exato. não entende o mercado ainda, tá? Onde de fato é necessário, porque daí a gente tem toda a parte ali, com todas as especialidades hoje, a gente tem toda a parte de concursos para nutrição, né? Que daí vão sim exigir uma formação Um específica, currículo, titulação, né, né? de especialista, e tem a parte do consultório também, que aí eu acho que o nutricionista acaba se perdendo um pouco mais se ele não tem esse direcionamento, seja um direcionamento de base dele já, um direcionamento pessoal ou um direcionamento profissional através de consultoria, ou seja lá como for, mas para ele saber qual é o universo que vai ser sustentável, porque hoje é tudo muito rápido, então eu preciso É. pensar, a gente está vivendo um movimento de mercado agora, e a Exatamente. gente precisa ter essa noção de que vão acontecer outros. E eu estando preparada para isso, eu consigo contornar e ir seguindo com a minha carreira, né? Assim como tu fez lá atrás, quando tu entendeu. Mas agora, pensando bem nesse entendimento que tu teve lá atrás com a nutrição materno-infantil, foi atendendo que tu identificou, o que que tu sentiu, assim? Eu sempre fui uma pessoa que eu coloco tudo no papel, os prós e os contras, Uhum. né? Então, desde o momento que eu saí da minha graduação, eu sempre quis o consultório. Então, eu tinha essa certeza do consultório, mas eu também gostava de diversas áreas da nutrição. Eu sempre falo, eu sou apaixonada pela nutrição, né? A nutrição eu acho profissão linda, né? Então isso fez com que eu também me envolvesse com uma área clínica, hospitalar, a Uhum. área acadêmica, a área de home care, eu fiz Uhum. atendimento de home care também e dei consultorias para restaurantes. Então eu fiz de tudo um pouco, eu me Sim, experimentei, mas eu tinha certeza do consultório. Então, por esse experimentar e também de começar com o consultório, foi onde eu via minhas afinidades e também a minha prospecção para o futuro. Como é que ia ser a minha vida trabalhando no hospital, né? Como é uhum. que seria a minha vida trabalhando de home care, né? É o estilo de vida que eu gostaria, é o financeiro, porque isso tudo a gente também tem que colocar no papel, se faz sentido para Claro. nós ou não, né? Então, com o tempo e com a minha maturidade, foi ficando mais fácil, abrindo mão daquelas outras coisas e realmente me colocando no lugar que eu me sentia à vontade, onde eu queria estar, né? Uhum. Mas foi assim que tudo começou. E eu acho que é importante a gente trazer para as Nutri que estão nos assistindo também, que o problema não é mudar de caminho, porque às vezes as pessoas têm medo de mudar de caminho, né? Mas às vezes insistir em algo que não faz mais sentido para você. Porque me deu medo de largar algumas coisas, né? Que Claro. eu já estava ali com o financeiro todo organizado, né? Agora a gente dá um passinho para trás para outro crescer, mas eu sabia que aquilo ali para frente não levaria, não faria mais sentido para mim, para o que eu queria. E eu não estava mais entregando o melhor que eu poderia entregar para aquele paciente naquela área, né? Então é importante a gente abrindo mão para a gente crescer em outros sem medo. Dá medo, Uhum. né? Mas a gente tem que estar preparado e faz parte a gente abrir, fechar umas portas para outras se abrirem. Eu acho que muito desse direcionamento e saber para onde a gente vai ir também tem uma conexão
com filtrar as informações ou com o excesso de informações que a gente tem hoje. Se lá atrás, quando a gente se formou, que nem é tão lá atrás assim, né? A gente fala, parece um monte. E quando a gente fala até de rede social, tinha rede social já faz muito tempo, mas a profissional em si, da forma como é hoje, nem se compara, né? Mas quanto a filtrar as informações que vêm da rede social, da própria infinidade de cursos que tem, e filtrar o que realmente tem qualidade, o que realmente vai ser bom para minha carreira, com relação a profissionais, com quem eu vou me conectar. Isso e que vai ser um diferencial, não com o sentido de, eu já vou com uma intenção de só vou ficar amigo do profissional porque eu quero tirar alguma coisa dali, não com essa intenção, mas realmente se conectar com profissionais que fazem sentido, que são verdadeiros. Eu sempre falo até isso nas aulas, que o que é sustentável é, de fato, se respeitando, porque aí se sustenta uma carreira. Aí não só na nutrição, em qualquer lugar, aí vai se sustentar essa carreira, né, de fato, quando eu estabeleço isso. E quando eu fico pensando até num olhar, assim, estratégico e ansioso, eu botei essa palavra aqui de novo, com relação à pressa, o modo comparador, ele só nos atrapalha. Eu sei que é do ser humano se comparar o tempo todo, mas essa questão do modo comparador, ela acontece se eu pudesse deixar... olhar para si, sabe? Cada vez mais é tirar o foco no outro e olhar para si mesmo, é fazer isso que você fez naquela vez, que é o que eu faço também, é olhar, não, é o que eu quero hoje, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, com as minhas possibilidades. Valorizar a sua realidade, né? O seu caminho, os seus passos dados, né? Isso eu acho que é muito importante. É como mesmo tu disse, como mesmo tu fez também. Olhar para si, para onde a gente quer chegar. Porque às vezes a gente compara ali com o outro, até copia, né? Um outro, e aquilo não faz parte não representa da nossa essência, não representa. E olha que eu tô pensando aqui, será que já chegamos nos 20 minutos e eu nem me liguei? Já chegamos nos 20 minutos. Vamos deixar para um próximo, para continuar esse papo e falar mais coisas aqui. Eu quero agradecer você que ficou nos acompanhando nesse primeiro episódio, que sejam muitos episódios. Essa primeira temporada tá bem legal. A gente vai falar ainda sobre muitas coisas legais. O próximo episódio a gente vai pensar bem nessa etapa de escolher de fato, né, para dar continuidade que a gente trouxe aqui, escolher de fato esse nosso curso de especialização, ou área que a gente vai atuar. De trajetória. Então, obrigada. Lembrem que estaremos aqui. Vamos criar essa comunidade de nutricionistas que querem se ajudar. Se apoiando. E esse episódio, esse nosso projeto, em especial, ele precisa de um agradecimento a quem acreditou nele inicialmente, né, Karine? Então, quero agradecer muito aos nossos apoiadores, que deram uma força assim, sensacional para esse projeto. A IPGS, Ensino Superior em Saúde, que tem cursos de pós-graduação, cursos de formação e outras opções de produtos para nutricionistas. E também a DKS Digital, que é a empresa especialista em performance em escala para e-commerce. Realmente, são 2 apoiadores especiais, né, Cláudia? Verdade. Lembrem de nos seguir nas redes sociais, @nutrindo, @prof.claudiakirst, e a Karine também, Karine Merolilo Nutri. Isso aí. Tudo junto. Isso aí. Na descrição tem mais informações e nos vemos no próximo episódio.